A Intisicada com Jane Steffen. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. A pauta da Intisicada de hoje é Direito de Família com a doutora Clariana Laurentino. Clariana Laurentino, essa mulher linda, maravilhosa, competente, nasceu em Blumenau, Santa Catarina, né, Clary? E residiu em Balneário Camboriú por 23 anos, a vida. Agora ela está residindo em Itapema, até por conta do trabalho, né, Clary? Mas sente saudade, está sempre aqui, né? Estou sempre aqui. É advogada, formada em Direito pela Univale, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões no Instituto Século XXI de Minas Gerais, é isso? Com escritórios em Balneário Camboriú e Itapema e atendimento online em todo o país. Atuante, apaixonada pelo direito de família, militante na causa animal e cristã, humana e apreciadora da vida. Que coisa linda, né? Viver é muito bom. Clary, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E tem uma declaração para te fazer que vou fazer já para iniciar. Nossa, manda logo! É assim que eu gosto. A Jane foi uma das percursoras da minha paixão pelo direito de família. Sério? E eu estou sabendo disso agora, gente. Nem sabia. Verdade. Que bacana. Tivemos uma vivência, né, nossa, verdade, que despertou isso e me fez buscar. É, a nossa história é longa, de longa data, né, eu precisava te dizer isso. Eu acho que esse foi um momento. Não sabia, Clary. Gente, olha só. E agora, cuidando de muitas, né, de muitas causas, divórcio, pensão alimentícia e por aí vai. Eu tenho algumas perguntas, Clary, mas primeiro eu quero saber, como é que está essa tua experiência, esse escritório em Itapema, como é que está a situação? É a tua paixão, né? É a minha paixão. Eu sempre falo que eu não trabalho com número de processos, eu trabalho com histórias de vida, né? E eu acabo me envolvendo, meu cliente sempre acaba virando meu amigo e não tem como ser diferente, né? Ele entrega a vida, a intimidade dele para mim. E assim, muita gente fala, a mulher só atende mulher? Não. Tenho muito cliente homem, faço muito divórcio advogando para o homem, faço pensão alimentícia advogando para o homem, mas eu sou justa. Eu não atuo numa causa que eu não estou de acordo. Então, assim como existe mulheres que precisam de defesa, existem homens também. Então, eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque existe essa... Eu não sei nem te dizer a palavra, mulher, mas advogar, mulher, só mas nem por isso mulher. Eu já vi juíza, tem cliente que acaba falando mal às vezes e ficando com raiva de juíza, o cliente mulher, porque a juíza acaba dando a causa para o homem. Então, é porque quando vai para o lado justo, é exatamente assim, é desse jeito que tem que ser. É. Mas você ainda enfrenta muito preconceito por ser mulher? Bastante. Advogada? Bastante. Tem alguma situação assim que tu acha que vale a pena lembrar? Não, só para colocar como exemplo que você teve que passar? Ou você vivencia algumas situações e piada e coisa nesse sentido? Não, até porque eu lido muito bem com isso. O que acontece é que, às vezes, as pessoas pensam que tu é mulher e vão conseguir o que elas querem de um jeitinho, vão te envolver... Mas aí... Aí que mora o perigo! Aí que mora o perigo. Não mulheres como a gente, né? Mulheres fortes. E eu acho que a única coisa, Clary, que falta é nós sermos unidas. Falta, muito. A mulher só não domina o mundo porque a mulher não é unida. A gente vê isso em tudo, né? Quem acaba decidindo por nós são os homens. E principalmente no direito de família eu vejo isso. A mulher, ela não sabe... Às vezes, acontecem relacionamentos que a mulher chega... Aquele homem já foi pai, já teve uma ex-mulher, ela está chegando, ela vai fazer a vida com esse homem e ela quer simplesmente que a vida que ele deixou para trás não exista mais. Primeira coisa é o respeito. Ele tem que respeitar aquela família para te respeitar. Exatamente. Teve uma história, né? A história dele não vai se apagar. Até porque o que ele fez, o que ele vai fazer com a ex-mulher ou com os filhos que ficaram para trás, que geralmente fica, ele vai fazer com os teus também. Sabe que é uma coisa que eu vejo de uma maneira bem diferente, porque até se olhar as minhas redes sociais, as minhas histórias estão lá, passadas.
Mesmo que eu tenha tido momentos ruins, momentos tristes, que eu tenha sido humilhada e uma série de coisas, mas fez parte da minha história. Eu não tenho por que esconder de ninguém. Quem me conhece sabe. E eu acho que essa transparência, esse respeito também foram momentos bons e eu, né, nem tudo. Sim, eu sempre digo que a primeira coisa que tu deve observar quando tu conhece uma pessoa é como ela se refere ao ex. Né? Se ela respeita o ex, por mais ele pode ter feito o terror na vida dela, mas ele construiu a história dela, ela se tornou quem ela é graças a essa história. Então, assim, não serviu para mim, não serve para ser meu marido, para ser meu namorado, para ser, enfim, mas fez parte da minha história e alguma coisa boa que aquela pessoa é. Poxa, é pai da minha filha. Eu, no caso, tenho 2 filhas. É pai da minha filha. Eu tenho que respeitar, eu tenho que querer o melhor para a pessoa. Eu não desejo mal. Exatamente. Jamais, até porque é uma coisa que eu vou estar desrespeitando a minha filha, né? Exatamente. As minhas filhas. Eu não posso nunca quis mal de ninguém, muito menos de ex, né? Tem que lutar pelo direito, né? Nunca abrir mão desse direito. Ah, mas é pai... Não. Tem que lutar pelo direito. Até o direito da criança. Eu vejo, na maioria das vezes, o homem reconstrói a vida com outra família, com outra mulher e esquece o passado, mas o passado ele acaba esquecendo da própria criança. Quando está junto, ele sabe quanto custa criar um filho, né? O quanto custa manter uma casa, mas depois que separa, ele esquece de tudo. Exatamente. É isso que você vê na maioria dos casos, né? É sempre. Até essa semana foi pauta, acho que até comentei contigo, no escritório apareceram casos parecidos, semelhantes. Ah, me divorciei, mas a gente se dá bem, não fizemos acordo de boca. E no acordo de boca, ele começou pagando 1.000, um mês, 2, no terceiro ele achou que 1.000 era demais, ela estava usando dinheiro, não era só para criança, então agora eu resolvi pagar 500, e aquela mãe que contava com 1.000, porque tem todas as despesas, recebeu 500 e ficou por isso. Não, eu acho que é o que você merece. Aí me procuraram, a gente precisa executar. Executar o quê? Não temos nada determinado judicialmente. Vamos iniciar um processo do começo, vamos pedir os alimentos, ver o que o juiz vai determinar. E aí isso é um longo processo. Infelizmente, nosso judiciário é lento. E aí, todos esses meses essa mãe vai ficar contando com que valor? Nem sabe se vai receber. E porque daí não tem essa... Ai, coitada, precisa estar lá com a minha filha ou com o meu filho. Não tem. Infelizmente, eles têm problema de memória depois que divorciam do passado, da história, deixam tudo para trás e é como se aquilo não tivesse existido, né? Eles não têm responsabilidade alguma. Mas vamos aqui. A visitação, isso são perguntas que mandaram no direct, tá? Visitação pode ser negada por atraso de pensão? Não pode. Infelizmente, não pode. Em alguns casos, deveria, né? Mas o direito é da criança. Não é a mãe que tem que proibir ou deixar, né? É um direito da criança de ter convívio, de ter contato com o pai, com a família do pai. Então, não pode proibir por falta, por atraso ou qualquer outra situação relacionada à pensão. Pensão é uma coisa que tem que ser decidida judicialmente, mas os direitos também têm que permanecer, né? Mesmo com atraso dos deveres. Gestante, pode pedir pensão do pai da criança? Deve pedir, até porque ela já economiza um passo, porque quando essa criança nasce, essa pensão automaticamente vai para a criança. Então, ela não precisa esperar nascer para fazer o pedido de alimentos para o infante. A partir do momento que ela tem os alimentos gravídicos, com o nascimento, passa para a criança. Então, mas durante a gestação ela pode? Porque pode, também chama alimentos gravídicos, né? Eles servem para ajudar nos custos com exames, medicamentos, até auxílio psicológico. E no caso do pai não querer reconhecer, não, vou esperar nascer para fazer, entra com o processo, né, do pedido de pensão durante a gestação, e o homem resolve dizer, não é meu, eu quero fazer um exame de DNA e depois a gente resolve. Como é que acontece isso? Então, o exame de DNA na gestação ele é muito arriscado, então em casos raríssimos que é feito, é sempre esperado a criança nascer, né? E se existem indícios de que esse homem é pai dessa criança, através de provas, aí tem uma série de situações que a gente pode juntar no processo, né, para configurar isso. Se o juiz entender que sim, ele tem indícios de ser o pai, ele vai determinar a pensão. E ele vai ser condenado, vai ter que pagar. E se não pagar, vai ser executado. E depois de provado, se provar, o que acontece? Porque tem que botar todas as situações, né? Tu diz, caso não seja o pai? É isso. Tá pagando a pensão durante a gestação, aí a criança nasce, faz o teste, não é o pai.
Os alimentos são irrepetíveis. A mãe não devolve esse alimento. O que ele pagou permanece. O que pode acontecer é ele fazer uma ação de dano moral, enfim, para querer reaver esse valor pago. Entendi. Mas em casos Você já pegou raros. um caso desse? De gestante? Tem vários casos de gestante, mas não de que pagou e... Não, mas de gestante tem. Tem, bastante. Porque é fácil ir fazendo filho, né? Porque a responsabilidade até parece que é só da mulher. Ela engravidou porque quis, né? O homem não quis. É fácil, né? Eles sabem como evitar, né? Mas nunca evitam, né? A E depois... responsabilidade não é pensada na hora do ato, né? Exatamente. E daí, quando é casado, pior ainda, né? Porque daí tem... A minha mulher não quer ter filho, eu vou fazer fora. Eu faço fora sem a mulher saber. É incrível, né? Às vezes não dá nem conta dos filhos que tem em casa, mas eles não têm a mínima responsabilidade em pensar e vão fora do matrimônio e ainda fazer mais uma criança. Não tem nem Vambora. cuidado com a saúde, né? Tem cuidado com a saúde, exatamente. Porque Já começa por a aí. questão da prevenção não é só o caso de gravidez. Muita vez a gente pensa só nisso, né? Exatamente. Eu tenho que me cuidar para não engravidar. Não, você tem que cuidar porque você precisa pensar em você em primeiro lugar. Posso viajar com a criança para o exterior sem autorização? Não. Aí por isso que é importante regularizar a guarda. Mesmo tendo a guarda? Mesmo tendo a guarda. Hoje em dia, no passaporte, a gente já tem essa opção de, quando faz o passaporte, os pais assinarem e autorizarem que a criança viaje só na companhia de um, só de outro, ou de uma outra pessoa. Entendi. Né? Mas se não tiver isso regularizado, não consegue sair sem uma autorização, uma vara judicial, alguma coisa nesse sentido. Então dá. No caso contrário, eu tenho que fazer uma viagem de emergência e preciso levar meu filho. Não tem como. Se não tiver regulamentada essa guarda e se não tiver no passaporte essa opção, não consegue sair do país com a criança. E para fazer o passaporte é só ter a assinatura dos dois, em comum acordo. Isso, em comum acordo. Interessante isso. E como é que você vê hoje essa situação da falta de amor de alguns pais, assim? Você tem tido algum processo nesse sentido? Todas as vezes que eu faço um processo de execução de alimentos, que hoje é chamado de cumprimento de sentença, eu peço para o oficial do Ministério Público para que ele averigue o crime de abandono material e abandono afetivo. Não tenho visto o Ministério Público se manifestar nesse sentido. Do abandono afetivo. Do abandono afetivo. Mas, se a gente insistir e entrar com a ação, determinando, pedindo, acontece em alguns casos. A gente teve algumas decisões recentes de algumas crianças, adolescentes que foram indenizados, né? Embora esse valor seja simbólico. A gente sabe que não vai retribuir o amor que deixou de ter todo esse tempo aí. Até porque a questão da pensão é uma questão de obrigação. Exato. O amor não, né? Você não consegue Exatamente. obrigar ninguém a amar um filho, infelizmente. E o quanto isso prejudica a vida das crianças, né? Hoje em dia existem muitas situações Reflete no direito futuro, eu que vejo. envolvem constelação familiar e tal. Isso é bem interessante para quem acredita. Eu acho que esse amor, toda essa educação, vem tudo da infância. Tudo que tu recebe lá é o adulto que tu vai te tornar. O pai que tu teve é o homem que tu vai lidar lá na frente. E aí, como tu vai lidar com esse homem? Então, é um reflexo, né? Ô, menina, sabe que eu vejo casos de mulheres, e isso eu pude presenciar numa situação bem próxima a mim, de menina que acaba se envolvendo com um homem bem mais velho e, na maioria das vezes, faz tratamento psicológico e tudo, é justamente pela ausência do pai. Isso É inconsciente, né? Eles trazem isso no inconsciente. Eles querem uma Buscam proteção. no Na homem verdade, a ela não tem figura um do namorado, pai. ela não tem um marido, ela tem um pai, ela tem uma proteção, né? E assim, ó, não só a questão da... Isso é humano, né? Eu perdi meu pai muito nova. O meu primeiro relacionamento foi com um homem bem mais velho que eu. Durou bastante tempo, eu fui muito feliz, aprendi muito. Mas hoje eu tenho discernimento, depois de toda a minha maturidade, de todo o meu estudo, de que ele não era meu namorado, aquilo não era um amor, uma paixão. Eu tinha ele como uma figura paterna, ele me dava proteção. E aí isso tudo que eu vivenciei na minha vida, eu vejo hoje acontecendo no meu escritório. Com os meus clientes, os filhos dele. E isso é uma coisa que mexe comigo e faz eu me apaixonar pela área. E é difícil, né? Ver a gente acaba se envolvendo nessas situações. Gente, o papo está muito bom, mas eu vou dar um intervalinho e a gente já volta.
O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país. Uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. E a gente volta agora porque tem muito assunto. Eu acho que você vai ter que voltar aqui ainda, eu tenho Vamos voltar. quase certeza. Me diz uma coisa, a questão de uma dúvida que eu tenho. As crianças com necessidades especiais, essa questão da guarda. Tem alguma situação que um dos dois acaba não entendendo que realmente a criança tem que passar por cuidados especiais e precisa de um tratamento onde um ou outro não esteja tão acostumado? Você já teve que lidar com alguma situação dessa? Tem, esse assunto está muito em alta. É uma Principalmente o situação autismo, que eu agora tenho veio... estudado bastante, inclusive tenho crianças no meu meio que têm esse diagnóstico e passei por situações com clientes meus. E vejo que isso é comum em todas as famílias. O autismo, hoje em dia, é muito evidente na nossa sociedade, né? É muito comum. Então, o que acontece? Muitos pais não aceitam. Isso é uma coisa que me intriga bastante. Médicos conversam isso comigo. A mãe chega no consultório sozinha porque o pai não aceita que a criança possa ter um diagnóstico, possa ter algo diferente. Eu tive uma situação que houve um divórcio porque o pai não aceitou que a criança foi diagnosticada com autismo. Não dá para entender. E aí, depois desse diagnóstico, dessa mãe levar essa mochila sozinha, o que aconteceu? O pai queria a criança para tirar foto e postar no Instagram e dizer que ele era um pai muito legal. Só que essa criança tinha crises, não dorme fora de casa. O autismo tem essas peculiaridades, né? Sim. Cada mãe sabe do sistema do seu filho. E a mãe dizia para ele, olha, não tem como ele dormir, porque ele não fica fora de casa e tal. Ele era bebê, tinha 2 anos, enfim, hoje já é um mocinho, mas aconteceu, a gente está nessa briga há muito tempo e agora que esse pai aceitou. Então, ele moveu uma ação contra a mãe de alienação parental. E essa mãe desesperada, porque não era isso que ela queria, não era alienação Sim. parental, ela jamais queria afastar o pai do filho. Ela só queria proteger o filho, porque realmente o filho precisa dos cuidados. E até queria que ele entendesse que essa criança não podia dormir fora de casa, porque não tinha como. Mas queria que a família ficasse próxima, que viesse visitar, e a família não aceitava. Então demorou muito, até que um dia ela disse, não, então leva. Quer levar para dormir? Leva. E naquela noite a criança teve uma crise. O pai chegou de madrugada na casa da mãe, batendo na porta, desesperado. Que ali ele entendeu o porquê que a mãe movimentava tudo aquilo. E que não era alienação parental, que a criança realmente precisava dessa ajuda, desse auxílio. E ele tinha que fazer essa visita de uma forma diferente. Então, assim, situações de pensão. Tem mães que têm criança com autismo que não pede pensão porque o pai fala, se tu pedir pensão, eu vou pedir a guarda. E aí a mãe sabe que aquela criança é especial, não quer que a criança sofra, então não, vou fazer sozinha. Peraí. Vai fazer sozinha? É o direito do teu filho. Muitas mulheres assumem isso, né? Mas isso não é legal nem para elas e nem para a criança. É muito ruim. E essa questão da alienação, algumas questões são interpretadas da maneira errada, né? Porque não é questão de alienação, é que tem um ponto, uma fase, onde a criança começa a entender o que aconteceu na história dos pais. Exatamente. Como foi? Porque quando é muito pequenininho, não entende. Tem amor, porque a criança precisa do pai e da mãe. Precisa ter aquela figura paterna e materna. Faz muito bem para o desenvolvimento da criança. Não adianta negar isso. Essa é a situação de que a gente não pode proibir a visita quando o pai não paga alimento. Porque é o direito da criança de ter esse vínculo. Criança,
E eu sei disso porque foi uma coisa que eu sempre respeitei. Infelizmente, eu passei por situações onde o pai esquecia, né? Não ia buscar, deixava a criança arrumada na frente, esperando o papai, porque o papai era figura, e é uma figura importante. É o herói, né? É o herói. Papai é o herói. E, porque assim, ó, tá doente, quem é que fica? Quem que perde a noite de sono? É o papai ou é a mamãe? Né? Então, a gente sabe que a carga maior... Até tem situações que não dá para generalizar, onde a mãe vai embora, acaba conhecendo outra pessoa e abandona os filhos. Situações e situações. Por isso que eu digo que envolve muito amor. Quando não tem amor, não tem sentimento, porque eu penso que tem várias situações que a gente não pode julgar, né? As mulheres, tem mulher que acaba por medo de não dar conta, acaba abandonando, porque sabe que a situação do pai é diferente, é melhor que a dela, e acaba o pai usando isso contra a mãe. A tua mãe te abandonou. E não é, tá, mas a minha mãe me abandonou porque quis ou porque minha mãe precisou. A gente está aí no mês da mulher e a gente tem que entender também que a nossa carga e que a nossa vida é muito diferente ainda. Você vai entrar num divórcio onde a maioria das vezes o homem acaba castigando a criança para atingir a mãe. É moeda de troca, né? A criança... isso é muito ruim, né? Tem alguma situação que você tenha te revoltado mais, assim, dos casos que você já teve que cuidar? Ou são muitos casos que te deixam revoltada? Quando eu acho que eu já vi de tudo, sempre tem um caso que me deixa mais chocada, assim. E falando, assim, da mãe que tem que cuidar, isso não é só no divórcio, né? A gente tem muitas mães que são casadas que também são solo, né? Cuidam sozinha, acordam à noite porque o bonitão... Então, não pensa, né? Mas isso faz parte da sociedade e eu sempre falo muito isso e gera muita crítica. A mulher tem que ter muita maturidade e discernimento para botar um filho no mundo. Porque casar... Ela tem que estar pronta para tudo. Cumprir aquela historinha para postar foto de casal com o bebezinho no colo é lindo no comercial de margarina. Mas na vida real é muito diferente. Custa caro, dá muito trabalho. É muito caro. É lindo, é o amor da vida. Claro, tu vai cuidar, é o amor da tua vida. Eu entendo que seja. Mas tem que ter o discernimento e o pensamento que vai custar caro, vai custar noite de sono, tu vai estar cansado, tu vai estar de saco cheio, tu não vai querer conversar, tu vai ter que cuidar, vai ter que fazer... Criança precisa de rotina, precisa de horário, tem hora para comer, para levar para a escola, para dar banho. E muita gente não está preparada para isso. Então, eu vejo muito isso nos atendimentos, né, que eu faço, que eu penso, poxa, por que uma criatura dessa botou um ser no mundo? Às vezes, eu em casa ainda recebo algumas críticas. Deixa... Tem que ser um final de semana, ter um final de semana dele, porque ele tem que ter responsabilidade. Não, a escolha não é minha. Se ele não pode ficar, ela vai ficar com quem ela quiser. E eu prefiro abrir mão de qualquer final de semana para ficar com a minha filha. Até porque eu sou uma leoa, né? Independente. Em primeiro lugar estão as minhas filhas. Depois é depois. Me diz uma coisa. Você já teve algum caso onde a mãe nunca quis se indispor, nunca quis cobrar os direitos e depois a criança cresceu e ela mesma quis entrar? Já tive um caso. E aí, como é que a mãe nunca pediu, até porque ela não queria contato. Eu acho que já foi uma forma também dela proteger a filha, assim, de não querer que visitasse, tá? Então, não me incomoda que eu não te incomode. E para a criança foi ficando bom, porque ela cresceu dessa forma. E quando ela tinha seus 12 anos, na escola elas conversam. Meu pai paga pensão. Ela chegou em casa e disse para a mãe, por que o meu pai não paga pensão? Porque tu não precisa? Eu sempre te sustentei sozinha. Ela disse, não, eu quero. É um direito meu. É um direito meu. E daí, a partir de que idade? Até que idade? E pasmem, a mãe dessa criança advogada. Sério? E aí? Como é aí que entrou foi? com pedido, e aí... A mãe daí teve que entrar, pedindo da criança. Porque ela representa, né? A criança é menor, a mãe que representa. E daí recebe retroativo? Como é que não funciona? recebe, não. Não recebe, só a partir do momento que entra com o processo. Isso, a partir do momento que determina judicialmente, dali pra frente começa a contar. Aí, claro, se Por nesse isso momento que é importante não entrar pagar... com o processo, mesmo que os dois se deem bem. Porque hoje é uma situação, amanhã é outra. E a gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, não são inconstantes, né? E até vem a situação de que até que idade paga essa pensão? Porque aí tem muito pai que fala, não, agora fez 18 anos, para de pagar. Isso, e até que idade? 24, se estiver estudando, se estiver cursando faculdade, né, um curso superior, um curso profissionalizante, também tem validade, porque precisa dessa ajuda para ter uma carteira profissional melhor para se enquadrar no ambiente de trabalho, né? Então, a justiça entende que o pai tem que ajudar.
Muitos pais acham que fez 18, não precisa mais pagar, simplesmente não paga mais. E se tem a pai mãe que ainda sempre executar... foi sustentado pelos pais, né? Sempre teve a proteção dos pais, estudou com o dinheiro dos pais e acha que o filho, se quiser estudar, vai ter que trabalhar. Isso. Ele não... Tem pais que são sustentados pelos pais até hoje e que, inclusive, esses pais que hoje são avós, que sustentam os netos. Muito comum. Muito comum. Hoje ainda tive um caso desse. O pai não paga. Ele falou, não, o meu pai que pague. Eu falei, oi, mas o teu pai eu vou? Não estou entendendo a situação. Porque não tem responsabilidade Nenhuma. alguma e também porque os pais vão passando a mão na cabeça, né? Nunca vai ter, não precisa. Qual foi o caso que mais te deixou revoltada após a decisão? Assim, tem algum caso que a decisão do juiz ou da juíza te deixou revoltada, que você achou injusto? Graças a Deus, na minha trajetória, não. Não? Não. Ah, que bom. Ó, gente, ó, já sabe que recorrer. Eu, antes de família, advogar, eu estagiei no exatamente. Ministério Público, na área de família, que foi, né? Ali eu tomei a decisão de que eu queria mesmo. E ali eu tive muitas situações desafiadoras, casos de adoção. Muitas vezes eu fui para casa chorando e dizendo, não, isso não é para mim, porque tu tem que ter um racional e um emocional muito bem resolvido para poder lidar com várias situações. E depois eu fui tendo discernimento, assim, para entender por que aconteciam aquelas situações, como que funcionava, que aquilo ia dar certo, como que eu tinha que lutar por aquilo. E aí foi resolvendo. Então, assim, na minha trajetória, graças a Deus, eu nunca tive uma decisão que me contrariou. Você tem algum caso de divórcio com violência? Histórico de violência contra a mulher? Vários. E é difícil lidar com essa situação, né? Porque elas ainda vivem um momento de tensão, de preocupação e de medo, né? Existe ainda isso, né? E algumas não querem denunciar, ou como é que você vê as mulheres hoje tendo mais atitude nesse sentido? Na própria situação de alimentos, assim, a mulher briga, põe na cadeia, vai preso, elas me ligam desesperada. Meu Deus, tá preso. Eu falei, ué. Não era para isso? Mas tem que aprender, senão até hoje não aprendeu. Se tu só ameaçar, não vai resolver? Ai, não, doutora, pelo amor de Deus, solta. Não. É porque daí acaba tendo uma cobrança da família, né? Da família do pai. Do pai. Pode ser o próprio Uma filho pressão, também. O próprio filho pode fazer pressão. A família, por isso que tem criança que ela não, ela toma decisão, é meu pai. Até porque a maioria que toma essa decisão é por falta de amor também, né? Porque geralmente a criança, quando quer o direito dela, da pensão, é porque ela não teve o que ela mais queria. Na verdade, ela mais não quer o esperava. direito dela, exato. Ela o dinheiro para a criança. Atenção. Isso. Ela quer dizer, eu tô aqui. Você nunca me sentiu, nunca teve amor nenhum, nunca participou da minha vida. É isso que eu vejo na maioria dos casos. E eu tenho muitos pais que realmente não têm condições de pagar pensão, muitos casos, mas que são pais sensacionais. Vão lá, buscam, se preocupam, ligam, tá na porta da escola, sabe, tá construindo uma história, construindo memória com aquela criança. Então, assim, tenho muito pai legal. Tem dinheiro que pague, né? Tem um pai que manda flor na escola para a criança porque passou de ano. Eu vivenciei isso, presenciei. Achei tão maravilhoso, porque o que aquela criança vai ter de memória? Pô, meu pai mandava flor para mim na escola. Qual é o marido que essa mulher vai querer ter depois? Nada menos do que isso. E quando é por obrigação, tem pai que pega na porta de casa para levar para a escola e não toca uma palavra, não pergunta como é que foi o dia, não pergunta nada da vida da criança, faz aquilo é um mecanismo, né, por obrigação. E isso afeta, né, Clariana? Demais. E quantas crianças e adolescentes e jovens que têm que passar por psicólogo, têm que fazer tratamento, porque uma terapia não é barata. É isso que eu ia dizer agora. Isso quando terapia elas têm acesso. A grande maioria não tem acesso. A maioria, muito eu acho que muita criança, muito adolescente precisa de uma terapia e não tem condição financeira para fazer. Então, olha o prejuízo que esse pai ou essa mãe, porque acontece no caso de muitas mães também, que a ausência dela, o prejuízo que elas estão causando para o resto da vida, que vai refletir no futuro. Com certeza. E a questão da educação, porque é muito dinheiro, a mãe está usando. É sempre essa história, né? Ou o pai, ou não. E aí vem a ameaça, né? Eu vou pedir a guarda. Não querem a guarda. Eu sei que a mãe é muito materna e protetora, é muito difícil uma mãe entregar uma guarda de um filho para o pai, né? Muito difícil. Mas eu já tive caso de dizer para o pai, não, a gente vai te entregar a guarda, porque ela vai pagar pensão para você, você fica com a criança e ela pega final de semana. Acabou a briga. E cuida do jeito que eu cuido, faz tudo que eu faço. Acabou a briga.
pelos filhos. É incrível, né? Mas por que será que tem isso, gente? Será que eles não veem que... Eu acho que um filho eu acho que é a maior e melhor herança que uma pessoa pode ter na vida. E você, com certeza, se não fizer história na mente... Eu já sou uma leoa, né? Eu morro de ciúme. E eu vejo, por exemplo, a Maria Vitória, o quanto que é apaixonada pelo pai. Apaixonada. O pai dela é o herói da vida dela e eu sempre mantenho isso. E ela diz, mamãe, e o papai? Não, a mamãe sempre amou o papai é o teu herói, é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre fiz isso. Exatamente. A gente não deu certo como marido e mulher, mas é o teu pai sempre vai exatamente. ser. Em um momento porque ele foi bom, tanto que eu fiz ele teu pai também, comigo, né? Mas com ela não. Né? E eu sempre fui assim, defendi isso. Erra comigo, mas não erra com as minhas filhas. Se errou com a minha filha, vai comprar briga comigo. Com qualquer uma das duas. E eu sei que o quanto a minha mais velha sofre, posso te dizer, claro, você conhece um pouco da história, o quanto reflete a falta de amor e a falta de presença do pai na vida dela. E ela é uma das pessoas que eu digo, é jovem já, hoje já se tornou uma mulher, mas ela trouxe consequências graves para ela. Ela tem muita dor, ela tem uma ferida e eu sei que ela precisa de terapia, mas isso não é fácil. Você manter numa escola, porque é só a escola, paga a escola, tá? E comida, roupa, remédio, saúde, tudo é muito caro. Tudo é muito caro e manter uma criança e dar o melhor, porque a gente nunca dá o melhor. A gente faz o possível e o impossível pelos filhos. Mas é bem complicado. Claro, a questão essa questão que a gente conversou, já se tratando, o Vlad quer brigar comigo de novo. Gente, é sempre a mesma história, eu não consigo. Ô, Vlad. Esqueci a almofada. Quer me bater? Ele ia trazer. Olha, a Maria da Penha, hein? Só não fiz isso porque eu tô eu tô com o advogado. Eu ia apanhar hoje no programa. Claro, mas eu tenho... Coloca aí, faz as tuas colocações finais. Já acabou? A gente vai ter que voltar muito mais vezes. Vai, certeza. Gente, pode esperar aí, mande as perguntas que você tiver, porque eu vou chamar a doutora Clária aqui, doutora Clariana, porque tem muita coisa ainda, muita dúvida para tirar, e o nosso papo é muito bom, e eu não consigo, né? 2 mulheres ainda falando de um tema tão importante, vai longe. Coloca aí, se tem alguma situação que você quer deixar. Teus contatos, depois a gente vai deixar o endereço. Foi um prazer estar aqui conversando, eu faço isso com amor, falo bastante, meus clientes me conhecem, sabem, meu atendimento é para ser 40 minutos, nunca é menos de 2 horas. Eu gosto até para você entender, eu né? gosto de ouvir a história da pessoa, de ver onde que vai tocar, o porquê que aquilo aconteceu. Às vezes ela vem para fazer um divórcio achando que essa historinha não é relevante. E aí ela fala uma coisinha, mas por que isso aconteceu? Mas isso é importante. E aí é uma situação que ela não espera e que traz ajudar. O fato de a gente ter aquela decisão favorável. Então isso é importante. Eu acho que é isso. História para contar e caso eu tenho para escrever um livro. E deve ser difícil também defender o que você não acha justo, né? Não faço. Isso é uma honra minha. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Não faço. Não pega causa. Não pego. Abro mão, não atendo. Formidável. Então, quem estiver precisando aí para divórcio, pensão alimentícia, a gente vai deixar o contato da doutora Clariana. Eu tive um professor na faculdade que eu ouvi um dia eu dizer isso e ele falou para mim, você tem que defender o direito, não a pessoa. Eu falei, não, eu defendo aquilo que eu entendo que é certo e é justo. Que eu não vou prejudicar ninguém, não vou defender... Aí eu ia atuar em outra área. Então, eu já deixei de atuar nessa área porque não é compatível comigo. Então, é por isso que eu faço com amor. Muito bacana. E faz muito bem e eu super indico. A gente vai deixar os dados aí. Gente, até a próxima. Foi muito bom. Pena que foi muito rápido. O Vlad vive me ameaçando. Nós estamos no mês da mulher. Vocês vão ver, só não me jogou uma pantufa ainda porque ele esqueceu de trazer. Mas, olha, ele vive me ameaçando. Uma hora eu vou denunciar ele. A Clara está aqui, ó. Tchau. Se cuida, Vlad. Gente, um beijo e até a próxima. A Intisicada com Jane Steffen. Oferecimento. Silva Packer. Solidez em cada metro quadrado.